Mark V foi um dos caças aliados mais desenvolvidos da Segunda Guerra Mundial, com performance excepcional em médias e baixas altitudes. Sendo o caça de primeira linha da RAF, se transformou no principal caça aliado em missões especiais, como interceptar mísseis V-1 e os jatos 262. O Tempest nasceu do desejo da Hawker de fazer o Typhoon mais veloz, usando uma asa mais fina a fim de aumentar a performance. O motor Napier Sabre II de 24 cilindros em H era o mesmo usado pelo Typhoon. Eles tinham outras semelhanças na fuselagem e no poderoso armamento de 4 canhões automáticos de 20 mm. Porém, a asa elíptica e mais fina do Tempest aumentou bastante a sua velocidade em relação ao Typhoon. Os primeiros 100 Tempests produzidos eram da série 1, com canhões Hispano Mark II, que sobressaíam nas asas. Uma versão exclusiva dos canhões hispanos foi desenvolvida especialmente para o Tempest. Os canhões Mark V equiparam o Tempest V Série 2, que com 701 unidades produzidas, foi o mais utilizado pela RAF na guerra. O total de produção do Tempest V foi de 801 unidades. O batismo de fogo do Tempest V aconteceu em 8 de junho, 2 dias após a invasão da Normandia, em uma missão de patrulha em território francês. Nesta ocasião, um grupo de Tempests enfrentou um grupo de 109G. 4 109s foram destruídos e 2 danificados. Nenhum Tempest foi perdido. No deck, com o motor em 11 libras de boost, ele alcança até 620 km/h, enquanto o 109G6, com uma mistura de água e metanol, alcança 575 km/h. O único 109 com uma velocidade comparável ao do Tempest era o 109K. Nos controles, o 109 era totalmente automático. O Tempest tinha os radiadores automáticos, o piloto controlava o acelerador e o RPM, e também precisava acionar o turbocompressor em um segundo estágio, quando em altitudes mais elevadas. Ele era relativamente fácil de controlar.
Durante a Batalha da Normandia, os alemães implementaram os mísseis V1, que eram letais e uma ameaça ao Reino Unido. Os Tempests foram tirados da linha de frente e baseados na Grã-Bretanha, se tornando o principal caça da RAF na função de interceptar as V1s. Enquanto o Spitfire, P-47 e o P-51 precisavam mergulhar para alcançar velocidade suficiente para atacar os mísseis, o Tempest executava essa mesma tarefa apenas voando em linha reta, pois era o mais veloz de todos os caças em baixas altitudes. Quando a quantidade de V1s diminuiu, os esquadrões de Tempest foram movidos novamente ao continente, deixando apenas alguns na função de defesa contra os mísseis alemães. Isso aconteceu em setembro de 1944 para dar suporte às forças terrestres no continente, começando pela Operação Market Garden. Até essa data, dos 1.700 mísseis V1 abatidos pela RAF, mais de 600 foram vitórias do Tempest. No final da guerra, a Luftwaffe estava disseminada por uma rede de aeródromos clandestinos escondidos em florestas. Mas que, apesar de terem menos aviões que o total dos aliados, conseguiam formar poucos grupos, porém numericamente muito numerosos. A Luftwaffe não conseguia defender a Alemanha em todo o seu território, mas era capaz de levantar, às vezes, mais de 50 aviões e conseguir uma superioridade aérea momentânea em determinadas situações. E essas missões eram feitas em grande parte voando em baixas altitudes. Em outras palavras, o Tempest ficou na linha de frente com o que a Luftwaffe tinha de melhor, incluindo jatos 262 e Arado e aviões especiais como o TA-152H. Nas palavras do as de Tempest, Pierre Klosterman, devido ao desempenho do Tempest, uma tarefa de peso lhes foi atribuída. Primeiro, neutralização da caça alemã, principalmente dos aviões a jato. Segundo, interdição diurna do sistema ferroviário do Reich, do Reno a Berlim, pelo ataque sistemático às locomotivas. Foi muito duro.
Voando em formações de 12 ou 24 aparelhos, os Tempest enfrentaram os Focke-Wulf até nos seus aeródromos. Seções de 4 aparelhos fizeram voos rasantes até Berlim, várias vezes por dia, deixando, no caminho de ida, as estradas de ferro congestionadas de locomotivas perfuradas como peneiras e, no caminho de volta, travando com a Luftwaffe uma impiedosa guerra de emboscadas. Pares de Tempest foram mantidos em estado de alerta imediato, os pilotos instalados nos cockpits com o dedo na ignição, prontos para decolar assim que um ME-262 atravessasse nossas linhas. Come on, Max. Tell me, what makes you feel for happiness, huh? Being to see the cup final. Oh, I can see it right in your eye. You're just dying for a drink, huh? Well, come on, let's go. Tempest era o corsário diurno ideal da RAF. O corsário noturno era o Mosquito. Raçudo, pesado, bem armado e veloz, entrou para a história como um dos melhores caças em performance da Segunda Guerra Mundial.